Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 7. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 7. Já achamos, irmãos? Façamos a leitura. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejais conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Até ali. Amados irmãos, hoje vamos partilhar nesse texto e o tema da nossa mensagem é a oração e os seus benefícios. A oração e os seus benefícios. Enquanto nós estávamos a louvar, eu que estou na companhia das crianças, eu pude constatar que elas estavam a louvar com uma satisfação e aquilo deixou-me extremamente feliz. Isso me fez lembrar de que as crianças são também necessárias no corpo de Cristo. Por isso que devemos valorizar a presença das crianças nas reuniões. Nós não fazemos como algumas outras denominações que descartam as crianças pensando que o evangelho é só para adultos. Não, o evangelho é para todos nós. É para crianças, para adultos, para avós, assim em diante. Amém, irmãos? Hoje nós vamos falar a respeito da oração e os seus benefícios. Durante todo esse tempo, a gente tem aprendido muita coisa com os amados irmãos. A gente tem aprendido a respeito da necessidade de cultuar. A gente tem aprendido da necessidade de amar ao próximo. Essa é uma mensagem que muitos enfatizam aqui na igreja, que devemos amar ao próximo. A gente tem aprendido a respeito da necessidade de estudar as Escrituras. Os irmãos falam a respeito disso, que devemos estudar as Escrituras, devemos mergulhar cada vez mais na palavra do Senhor. E na verdade essas mensagens têm sido muito boas, têm sido edificantes para o povo de Deus. Mas hoje eu disse não. Se tem se falado tanto a respeito desses elementos, ou desses temas, ou dessas temáticas, precisamos também falar de um assunto que é muito negligenciado por parte de alguns. Alguns, quando se fala de oração, negligencia. Alguns, quando se fala de oração, não tem tempo. Alguns, quando se fala de oração, é bicho de sete cabeças. É mais fácil a gente meditar. Difícil é mesmo orar. Porque a gente pode meditar para obter conhecimento e que, por sua vez, estes conhecimentos que a gente vai obter, vai nos colocar no pedestal. As pessoas vão falar, o fulano tem muito conhecimento. Por isso que o conhecimento, qualquer pessoa pode ir atrás do conhecimento. Pode meditar, pode ler livro, mas quando se trata da oração, já é uma questão um pouco difícil. Certo dia perguntaram para um homem o que era necessário, o que era mais importante na vida cristã, orar ou ler a Bíblia. Ele respondeu, o que é mais importante para um pássaro voar? A asa da esquerda ou a asa da direita? Ele chegou à conclusão, a pessoa que perguntou, que ambas as asas são importantes para o pássaro. Se a asa da esquerda não estiver boa, ele não vai conseguir voar. Da mesma maneira nós podemos ter N conhecimento teológico. Se a gente negligenciar a oração, nós negligenciamos tudo. Então a gente precisa falar deste assunto. E o texto que nós lemos é um texto muito conhecido pelos irmãos. O apóstolo Paulo escreve para a igreja em Filipe e o apóstolo Paulo, ele aqui trata sobre a questão da ansiedade. Ele diz que não andeis
ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, sejais conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu apenas vou extrair o ponto da oração. Nós não vamos entrar propriamente na questão da ansiedade, embora que mais adiante também vou falar um bocadinho desse ponto. Mas o ponto aqui em destaque é a questão da oração. Quando pensamos em benefícios, nós estamos a nos referir em vantagens, estamos a nos referir em ganhos, estamos a nos referir em efeitos positivos. Então a nossa mensagem gira em torno dessa questão. Quais são as vantagens da oração? Quais são os ganhos da oração? Quais são os efeitos positivos que a oração causa ou proporciona em nossas vidas? Nós precisamos falarmos a respeito disso. Amém, irmãos? E como filhos de Deus que somos, como cristãos que somos, nós precisamos saber que toda a Escritura nos mostra que nós devemos nos aproximarmos de Deus. E não existe uma outra maneira pelo qual a igreja, não existe uma maneira pelo qual a irmã, o irmão, todos nós possamos nos achegar a Deus a não ser a oração. Se a gente descarta a oração, então não tem como nós dissermos que estamos a nos aproximar de Deus. E a gente percebe que este é um assunto não do Novo Testamento, mas esse é um assunto de toda a Bíblia. Homens do passado oravam, homens do passado olhavam a oração como prioridade, olhavam a oração como meio de graça que Deus proporcionou para os seus servos. Homens do passado se entregavam, se deleitavam na oração, porque todos eles percebiam que tempo gasto em oração é investimento no nosso relacionamento com Deus. E isso não parou por ali. A gente entra no Novo Testamento e a gente percebe a mesma prática a ser recorrente na igreja primitiva. A igreja primitiva também se deleitava na oração. A igreja primitiva também se apegava, porque eles percebiam claramente que a oração é um dos meios que o Senhor nos concedeu. E se a gente negligenciar, a gente perece. Por isso que aí, aquela música, abri parênteses, que em algumas igrejas tem cantado, sem mamã, a igreja perece. Eu disse, se a gente invertêssemos a canção, se a gente dissesse assim, sem uma pregação genuína numa igreja, essa igreja perece. Se a gente invertesse a canção e dissesse que sem oração a igreja perece. Se a gente invertesse a canção dizendo que sem disciplina na igreja, a igreja perece. Creio que a canção estaria sendo extremamente bíblica. E a gente passa neste período do Novo Testamento e a gente observa mais adiante, isso já a partir do século 1, 2, 3, homens que também surgiram, homens como Agostinho, homens como Tomás de Aquino, todos esses homens também faziam da oração a sua prática diária. Eles também perceberam que nós temos que orar. A oração é como se fosse um legado, uma herança, que os homens do passado, os patriarcas, que os profetas, que os sacerdotes, que homens, até aqueles servos simples da congregação no passado, eles oravam. Então é uma herança para nós. Então a gente precisa olhar a oração desta maneira. A gente, por exemplo, estuda a respeito de George Whitefield, a gente percebe que ele gastava 8 horas por dia orando. Mas tudo isso é para quê? Tudo isso é para mostrar que eles entendiam que não há sucesso espiritual sem uma vida de oração. Não há. Então a gente precisa entender isso. E a gente vai aqui apresentar alguns benefícios da oração. E o primeiro benefício que eu poderia já fazer menção é a oração como, ou seja, a oração como comunhão com Deus. Este é o primeiro benefício. Nós precisamos perceber que a oração é, antes de tudo, um ato de comunhão com o Criador. Por exemplo, João Calvino, nas suas Institutas, ele destacava a oração
da seguinte maneira, ele dizia aqui, a oração é o principal exercício da fé, que por meio dela recebemos os benefícios que Deus nos oferece. Então a gente percebe claramente que quando olhamos, quando pensamos em oração, precisamos perceber, precisamos entender que a oração é um exercício da nossa fé. E quando a gente mergulha, quando a gente se entrega ali, a gente está se conectar com o Criador. A gente está se conectar com o Deus da eternidade. A gente está se conectar com o Deus que disse, clama-me e eu responder-te-ei. Nós estamos a nos conectar com o Deus que está de ouvidos abertos para ouvir as nossas orações. Quer dizer que quando oramos, nós não estamos apenas falando com um ser distante, mas estamos nos relacionando com o nosso Pai amoroso. Estamos aqui a nos relacionando com o nosso Pai amoroso. Apesar de Deus estar numa esfera muito elevada, quando a gente ora, nós não estamos a orar a um ser que está distante, mas estamos a nos conectar a esse Deus, que mesmo estando distante, Ele nos convida em 1 de Pedro 5, 7, a lançar todas as nossas ansiedades, todos os nossos problemas, todas as nossas debilidades a Ele. E o grande reformador Martinho Lutero, ele também falando da oração, ele disse algo muito profundo. Ele diz que assim como o sapateiro faz sapato, o alfaiate faz roupa, o cristão ora. Se esses indivíduos, eles fazem aquilo que caracteriza a profissão que eles estão a fazer, nós como filhos de Deus também precisamos orar. Porque a oração é a marca distintiva da vida cristã. Então não se pode falar de vida cristã descartando a oração. Não podemos falar de vida cristã, mas negligenciar a oração. Não podemos falar da vida cristã, mas olhar a oração como algo secundário. Se eu fazer, posso fazer. Quando não quero fazer, posso também não fazer. Se a gente assim se procede, a gente está a demonstrar que alguma coisa está mal. A gente está a demonstrar que a nossa conexão com o Criador não está conforme. Então a gente percebe, queridos irmãos, nesse mesmo ponto, que sem a oração, a nossa fé enfraquece e a nossa comunhão com o Senhor se torna superficial. Nós temos observado muitos crentes que já não têm mais comunhão com o Senhor. Não é por conta de outras coisas, é por conta de abandonar a oração. Quando a gente abandona a oração, nós nos tornamos superficial. Então nós precisamos voltar a orar. E um homem do passado também dizia aqui, um indivíduo que não desenvolve uma vida constante de oração, evidencia especificamente que as suas prioridades são outras. Quando nós não nos deleitamos constantemente na oração, estamos a evidenciar, estamos a mostrar, estamos a revelar, estamos a falar ao Criador que as nossas prioridades são as outras. E isso acontece muito. Às vezes nós oramos pouco porque olhamos que não é a nossa prioridade, temos outras prioridades. Se com as nossas parceiras a gente tem uma tendência de conversar por longas horas, quanto mais com o Criador, que é superior a todos. Então a primeira coisa que nós precisamos perceber quando se trata de oração é olhar a oração como uma comunhão com o Senhor. Então o primeiro benefício é a oração como comunhão com o Senhor. Então quando a gente ora, a gente está esta comunhão com o Criador. Palavra do Senhor. E um outro benefício que também a gente percebe quando estuda a respeito da oração é a oração como instrumento de transformação. A gente percebe, queridos irmãos, que a oração não apenas nos conecta a Deus, conforme frisei no primeiro ponto, mas ela nos transforma. Por isso que o puritano John Owen, ele dizia que a oração é o meio pelo qual o Espírito Santo opera em nossos corações, moldando-nos à imagem de Cristo.
Então a oração tem este benefício, ela molda o nosso caráter, de tal maneira que quando nós estamos brigados com alguém, com uma parceira, pensa na tua parceira, vamos orar, ora, você não vai conseguir. Por quê? Porque a oração tem um poder, a oração molda, ainda que o teu coração estava cheio de raiva, cheio de vingança, quando você manda para orar, não vai querer orar, não quero, porque sabe que quando é orar, o coração se quebranta, as mágoas é abandonada, a raiva é deixada de lado. É por isso que a gente percebe que todos os casais que dormem brigados, todos os casais que estão tempos e tempos, semanas sem falar, e eles são mesmo cristãos, eles abandonaram a oração. Não tem como alguém se conectar com a oração e não ser moldado. A oração molda o nosso caráter. A oração molda. Por isso que mesmo quando queremos agir em certas situações, se a gente se conecta à oração, vamos agir de maneira agradável. Então a gente percebe que quando a gente ora, nesse segundo benefício que é a oração como instrumento de transformação, a gente começa a reconhecer a nossa dependência a Deus. E a gente começa a confessar os nossos pecados e buscar a sua vontade acima das nossas. Então a gente percebe que quando nos envolvemos na oração, nós estamos a demonstrar uma dependência ao Criador. Nós estamos a mostrar que o Senhor é supremo. O Senhor é transcendente. O Senhor está acima de tudo e de todos. Por isso que a gente precisa orar. Por isso que a oração nos humilha. Por isso que a oração nos capacita. A quê? A viver uma vida de acordo com os propósitos de Deus. É somente a oração que nos capacita a viver dessa maneira. Jamais viveremos uma vida de acordo com o propósito de Deus se a gente não ora. É por isso que esta tarefa é difícil. É mais fácil a gente ler nos livros dos heróis da fé, nos livros dos puritanos, nos livros dos reformadores. Eles falaram de oração, eles demonstraram o quê? Eles demonstraram aquilo que eles faziam. Às vezes é difícil aplicar aquilo. Para nos mostrar que a oração é difícil. Por isso que quando oramos, nós submetemos a nossa vontade à vontade de Deus. Por isso a gente precisa orar. E é somente nos submeter na vontade de Deus que nós encontraremos uma verdadeira liberdade. Então, se o primeiro benefício é a oração, como comunhão com o Senhor, o segundo é a oração como um instrumento de transformação. A oração transforma. Homens que tinham caráteres perversos, homens que tinham corações duros, que não conseguiam perdoar, quando começaram a orar de verdade, estou a falar a orar de verdade, essas pessoas, depois de um tempinho, eles vão mostrando que seus corações foram moldados. Pessoas que tinham problema de não perdoar, pessoas iracundas, depois de muita conexão com o Senhor, o coração se quebra. Não tem como. Por isso que quando a gente olha para a oração, a gente olha como um instrumento poderoso de Deus para nós. Amém, irmãos? E um outro benefício da oração é a oração como fonte de paz e consolo. A oração como fonte de paz e consolo. E o texto que nós encontramos, ou que nós lemos, que é o texto de Filipenses 4, Paulo vai lá nos exortar a não andarmos ansiosos, mas apresentarmos nossos pedidos a Deus em oração de graça. O que Paulo quer nos mostrar aqui é que a promessa que acompanha essa exortação é a paz de Deus que excede todo o entendimento. A oração é o antídoto para a ansiedade. A oração é o antídoto para a ansiedade. Às vezes, não, eu estou ansioso, eu estou aqui. Aqui Paulo nos mostra que não é outros recursos, não, mas é a oração. Por isso que ele vem lá dizendo que não andeis ansioso de coisa alguma. Coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça, para mostrar que é a oração, que é um antídoto
da ansiedade. Irmãos ansiosos precisam se deleitar em Deus em oração. Não quero resolver aquele problema, é orando. É somente na oração. Eu quero ver, eu não sei se eu vou conseguir um emprego, é orando. É não sermos consumidos pela ansiedade. Eu não sei se vou conseguir casar, fazer aquilo, é a oração. Por isso Paulo vem falando qualquer coisa. E Paulo tinha noção que falando de qualquer coisa, cada um aqui poderia levantar uma coisa que lhe deixa ansioso. Isso é a lógica. Cada um pode falar, o que me deixa ansioso é aquilo. O que me deixa ansioso é aquilo. E o conselho é fazer confusão. Não. O conselho é orando. Porque quando a gente ora, nós estamos a levar, nós estamos a confiar no Deus Todo-Poderoso. Até muitos homens, quando olham para esse texto, diz que, propriamente que Paulo, na sua língua original, queria dizer, é como se fosse que tens um problema que muito rouba a tua paz, muito consome a tua alma, faz que você não tenha noite tranquila, talvez uma enfermidade, uma doença, um problema, alguma coisa. É você, está tudo bem, viveste tanto tempo ansioso, tanto tempo com dor, tanto tempo frustrado, tanto tempo chorando, agora é você pegar aquilo, chegar para Deus e falar, está aqui, entrega. E Ele cuidará de vós. É nos entregar. E quando a gente entrega, a gente experimenta isso que ele falou no versículo 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento. É uma paz elevada. É uma paz que palavras humanas não conseguem descrever. É uma paz que vocabulário não existe. É uma paz que somente os que estão a experimentar, eles também não conseguem dizer. É como se fosse Paulo, né? Quando ele teve aquela visão, magnificência da majestade de Deus. Quer dizer, ele está dizendo, conhece um homem sendo um corpo. Quer dizer, ele não sabe também. Quer dizer, é alguma coisa que vai além. Quando a gente olha, quando a gente deposita, isso acontece. Por isso que você percebe que homens do passado que morreram extremamente doentes, homens do passado que foram mortos pelo Evangelho, mas que eram homens de oração, eles experimentiam uma paz muito elevada. Quer dizer, você não consegue entender. Você não consegue entender como é que um homem, de forma voluntária, se entrega para morrer pelo Evangelho. Porque ele percebeu que existe uma paz elevada. Ele percebeu aquilo que João falou, que essa paz que Paulo fala, é aquela paz que o mundo não é capaz de dar. É aquela paz que o homem não é capaz de dar. É aquela paz que a mulher não é capaz de dar. É aquela paz que o dinheiro não é capaz de dar. É aquela paz que o diploma não é capaz de dar. É aquela paz que os médicos não é capaz de dar. É aquela paz que a comida, que as Enes fisioterapias que você irás de fazer, não é capaz de dar. Mas é uma paz exclusiva de Deus. É uma paz que somente Deus dá. É uma paz que está lá, reside no trono de Deus. E somente Ele é quem consegue dar. E Thomas Edison, um puritano muito conhecido, ele escreveu a respeito disso dizendo que a oração é a chave. A oração é a chave que abre o tesouro das promessas de Deus. É a oração. A oração é a chave que abre o tesouro das promessas de Deus. A gente percebe que muitos homens se beneficiaram da promessa de Deus porque eles estavam de joelho orando. A descida miraculosa, sobrenatural, desceu porque a igreja estava orando. Homens viram a mão de Deus habitar de uma forma extraordinária porque estavam orando. Salomão viu a glória de Deus no templo porque estava orando. E nós precisamos fazer o mesmo. Moisés só viu a glória de Deus porque estava orando. Nós queremos ver a mão de Deus sentada. Nós queremos ver a mão de Deus murmurando. Nós queremos ver a mão de Deus ofendendo. Nós queremos ver a mão de Deus relaxada. Como? Nós precisamos orar, igreja. Nós precisamos orar. E o último benefício é a oração como arma espiritual. A oração como arma espiritual. A gente percebe nas Escrituras que a oração também é poderosa arma espiritual. Lutero, por exemplo, em meio às suas batalhas contra as trevas, ele declarou algo muito profundo dizendo: a oração é o trabalho mais difícil de todos,
pois é uma luta contra nós mesmos e contra o diabo. A oração é uma arma difícil, porque a oração você lida com duas pessoas, ou com dois seres, você mesmo, porque você vai lidar com a tua preguiça, você vai lidar com o teu tempo que vai ser investido ali, e você vai lidar contra Satanás, que não quer que você ore, que não quer que você fale com o Criador, que não quer que você se conecta com o Criador. Por isso que a oração é difícil. Mas a grande questão é, será que por ser difícil nós não vamos querer orar? Será que por ser difícil nós não vamos querer nos atrever? Será que por ser difícil a gente não vai querer pelo menos insistir um pouco? Pelo menos pedir, Senhor, nos ajude. Pelo menos fazer como quê? Fazer como Jacó. Enquanto o Senhor não me abençoar, eu não vou parar de te buscar. Então a gente precisa perceber isso. A oração é difícil, mas uma coisa é, a oração nos capacita a resistir às tentações. Jesus ele disse que orai e vigiai. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Às vezes nos deparamos com irmãos que se queixam. Será que eu sou o único que peca muito na cobiça? Será que sou o único que peca muito naquilo? A grande questão não é se o irmão é único. A grande questão é se o irmão tem orado e tem vigiado. Porque quando a gente negligencia isso, estamos tão propensos a cair ao pecado. Quando a gente abandona a oração, pequena queda, nós vamos cair. Pequena tendência, nós vamos tropeçar. Então a gente precisa perceber que a oração é o único meio, é o único recurso que vai nos capacitar a resistir às tentações. Por isso que a gente precisa lutar contra as forças do mal e avançar o reino de Deus. Como? Orando. Como, meus irmãos, como é que vamos conseguir vencer as tentações? Talvez no âmbito da imoralidade sexual, se a gente não ora, é difícil. Como é que a gente vai vencer? Como é que a gente vai vencer uma calúnia? Como é que a gente vai vencer algo que rouba a tua paz? Como é que a gente vai vencer uma masturbação se você não ora? Se nós não oramos? Como é que nós vamos vencer esse coração vingativo? Como é que nós vamos vencer aquela lascívia ardente que arde pela tua parceira? Como é que você vai vencer se você não ora? Então a gente precisa orar. Então a gente percebe claramente, queridos irmãos, que a real, ou seja, a principal causa das nossas fraquezas é o abandono da oração. Porque todas as tentações que cada um de nós enfrenta, ele é humana. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. E ainda Paulo fala, fiel é Deus, que não permite que sejais tentado acima do que possais suportar. Quer dizer, até Deus mesmo na sua misericórdia, permitindo que Satanás tente você, ele não permite que Satanás tente além do que você não consegue, além daquilo que vem a ser as tuas forças. Todas as tentações que cruzam o teu caminho, o irmão está pronto para vencer. John Bunyan, o autor do Peregrino, ele diz que a oração vai onde o diabo não pode ir. É a oração. A oração vai aonde o diabo não pode ir. Meu irmão, quando a gente percebe que esses homens olhavam a oração de uma forma tão profunda, a gente percebe que eles entenderam claramente a respeito da oração. Por isso que quando oramos, quando invocamos o poder de Deus para interferir em nossas vidas, no mundo ao nosso redor, a gente veja mesmo o mover de Deus. Então, queridos irmãos, a gente precisa guardar sempre isso, que a oração move a mão de Deus. A oração traz vitórias contra as nossas batalhas espirituais. Por isso que a gente precisa orar. A gente precisa, e eu vou terminar com a citação do Rei Sebasti, que ele dizia que a oração é o respiro da alma, o meio pelo qual ela vive e se fortalece. A oração é o respiro da alma. E o homem dizia, se a oração fosse o oxigênio que nós respiramos, será que nós estaríamos em vida? Eu acredito que muitos irmãos teriam morto há bastante tempo.
É por isso que os cultos de oração não agradam. Porque aquilo é contra mesmo a nossa carne. Mas a gente precisa orar. A gente precisa voltar nas práticas do primeiro amor. E essa prática é a oração. No início da fé, a gente entendia claramente, embora de forma distorcida a respeito disso. Por isso que sempre que ligamos no irmão, a questão não é só saber a saúde dela, a questão é se ele já orou. Quase não se fala sobre isso. A gente se liga falando, vamos se entreter. Epa, tá na boa? Tá na boa. Depois de 3, 5 meses, o fulano é ímpio. Como? É ímpio. Se a gente voltássemos a nos auxiliar na prática da oração, a gente vai ver menos essas coisas que nós temos observado. A gente vai ver menos queda. A gente vai ver menos pecado. A gente vai ver mais eficiência nas nossas vidas. Por isso que nós precisamos orar. E a oração é mais do que balbuciar palavras lindas diante de Deus. A oração é mais do que isso. Então eu oro de uma forma... Não, a oração é mais do que isso. A oração é mesmo uma conexão com o Criador. Por isso que Paulo vem falando, não andeis ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, sejais conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus Cristo. Que nós venhamos pensar nessa breve exortação. Fechamos os olhos e vamos orar, queridos irmãos.